Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Essa é a nossa reunião 2, a melhor, segunda reunião, o encontro de número 2 do QGR. Eu sou a Rosimelo, sou líder do QGR 34420 aqui da Avenida Paulista de São Paulo e decidi começar os movimentos online também. Por quê? Tem muita gente que está desistindo do QGR, não está dando muita importância, e isso acontece mesmo. Então, a gente precisa fortalecer esse movimento, que é o quartel-general do reino. Qual é o objetivo desse movimento? Que a gente comece a aplicar a sabedoria dos princípios bíblicos, a sabedoria do reino de Deus na nossa casa, na nossa empresa e na nossa vida. Porque tudo aquilo que a gente não tem ou que a gente não consegue é por falta de sabedoria. E quando a gente se alinha aos princípios e a gente pratica tudo aquilo que funciona, a gente tem maiores resultados. Então, é muito importante que a gente realize essas reuniões, esses movimentos, de preferência nas nossas casas, na nossa empresa, para quem tem empresa, e a gente comece a aplicar. Porque quando a gente cresce espiritualmente, quando a gente busca a sabedoria do alto, a nossa vida prospera muito mais. Existe sim um campo de energia, existe um mundo espiritual e muitas pessoas tentam fingir que não existe, mas existe. Então, estou muito feliz hoje porque eu comecei essas reuniões na semana passada. Hoje tem bem mais pessoas, fico bastante feliz. Eu vou pedir também que cada um de vocês se apresentem, porque essa reunião gravada vai ser disponibilizada no YouTube e é uma oportunidade da gente falar do que a gente faz. O objetivo do QGR é que a gente faça network horizontal e vertical. Para quem não conhece isso, a gente vai falar sobre isso hoje. Eu quero mostrar antes para vocês o material que eu disponibilizei na semana passada, e como foi o primeiro encontro, eu vou deixar disponível no meu grupo de QGR que está no WhatsApp, e também vou deixar disponível para vocês que estão aqui na reunião de hoje. Esse material ele é bem importante, porque através desse material, que é um material que eu tenho trazido nos meus grupos, eu sou mentora de empreendedores, eu já utilizo esses materiais, inclusive tem pessoas aqui que são dos meus grupos de negócios, e eu tenho alunos que eu presto mentoria, faço mentorias individuais, e esse material que eu fiz, e eu já coloquei ele como o primeiro, porque ele traz alguns princípios que se você aplicar na sua vida e no seu negócio, você vai ter resultado. Então, o nome do meu QGR é o Despertar, tá? É o 34420. E o objetivo aqui é a gente convocar os trabalhadores de última hora, aquelas pessoas que, apesar de terem demorado, resolveram se alinhar com a fonte para fazer o mundo melhor. Está em nossas mãos. Então, aqui eu trago um pouquinho do princípio do autogoverno, que para quem participa dos meus grupos de network, eu tenho trazido muito esse conceito do autogoverno, que é a nossa capacidade de ter sabedoria e governar sobre a nossa vida alinhados com Deus, e não com as ideologias que o mundo nos coloca. Porque muito do que a gente aprende é para a gente depender dos outros. Depender do governo, depender do pai, depender do patrão. Existe uma escravidão mental muito grande que há muitos anos é colocada no mundo. E isso é muito ruim, porque todos os problemas que a gente vive hoje, de violência, todos os problemas que a gente tem hoje de falta de amor no mundo, é porque foi nos ensinado a sermos dependentes de outras pessoas. E aqui eu nem estou falando de autorresponsabilidade, não. Estou falando de muito mais do que isso, da nossa capacidade de ativar a nossa identidade como filhos de Deus e viver isso aqui na Terra, porque nós não encarnamos na Terra para sermos escravos de ninguém. Nós estamos aqui como espíritos tendo uma experiência terrena para que a gente possa elevar o nosso espírito. Só que, infelizmente, a maioria das pessoas, por falta de conhecimento, não conseguem viver a vida que, de fato, nos foi autorizada por Deus. Então, nós temos todo o acesso a ele, mas muitas vezes, por falta de sabedoria, a gente não busca. Então, o autogoverno é para que a gente se cure de verdade espiritualmente dessas dependências terrenas. Então, é a nossa capacidade de nos amarmos como pessoas, de termos uma autogestão da nossa vida,
termos muito cuidado com os vícios que nos afastam daquilo que nós fomos chamados para ser, que somos o quê? Chamados para ser imagem e semelhança de Deus e termos uma experiência terrena de prosperidade e não de pobreza mental. E é isso que tem acontecido hoje no nosso mundo, por isso que tanta coisa está dando errado. Então, o objetivo do QGR é que a gente se una em função dessa nossa elevação terrena e espiritual, para que nós possamos ser aquilo que nós queremos do mundo, um mundo melhor, porque reclamar não vai resolver nada. Outra coisa que eu trago nesse material, que é o mesmo material que eu uso para os meus grupos fechados de network, é a gente aprender a ter o autogoverno na nossa vida, nós ativarmos a nossa identidade e nós clarificarmos o nosso propósito. Existem múltiplos propósitos na nossa vida, mas o propósito mais importante é aquilo que Deus quer de nós, a diferença que nós vamos fazer no mundo. E quando a gente descobre isso, nós devemos monetizar o nosso propósito. Não é explorar pessoas, não é enganar pessoas. É através dos nossos dons e talentos, nós praticarmos na nossa vida, fazermos diferença no mundo e aí sim colhermos os frutos daquilo que nós plantamos. Por exemplo, na primeira reunião do QGR que eu fiz na semana passada, eu trouxe a leitura da parábola dos talentos. Inclusive, eu vou disponibilizar para quem não acompanhou o primeiro, tá no meu QGR do WhatsApp. O que acontece? Na parábola dos talentos, é muito claro que Deus nos deu talentos para todos nós, cada um de acordo com a sua capacidade. Então, às vezes, você nasceu numa família muito simples, nasceu com poucos talentos, você não é vítima. Muitas vezes nós nascemos com menos porque Deus nos deu menos. Por quê? Porque Ele queria nos prejudicar? Não. Porque Ele nos deu de acordo com aquilo que nós viemos. Então, por exemplo, eu venho de uma família super pobre. Por quê? Porque Deus queria, através da minha vida, mostrar que é possível prosperar. Eu prosperei cedo. Mas muitas vezes a gente vem com menos talento e se coloca como uma vítima do mundo. Isso é muito ruim. E na parábola dos talentos é muito claro quando a palavra diz servo mau e preguiçoso. Então, se você tem menos ou nasceu com menos, não é para você ser vítima do mundo, é para você prosperar dentro daquilo que você tem. Em contrapartida, quem nasceu com mais possibilidades, de repente tem gente que nasceu bonita, com dinheiro, aparentemente, a pessoa nasceu com mais possibilidades. O compromisso dela também é maior. Tanto é que quando nós começamos a estudar, quando nós começamos a ter mais conhecimento, nós também temos uma obrigação maior de servir ao mundo. E aí, o nosso propósito, quando ele é clarificado, ele passa também a nos trazer o dinheiro. O dinheiro, muitas vezes, é uma maneira que Deus tem de nos educar. Então, se você está com dificuldade agora com relação ao dinheiro, talvez é a única maneira que vai te fazer se aproximar de Deus. Porque muitas vezes, quando a gente está bem com dinheiro, a gente esquece de fazer o que precisa. Então, eu trouxe um pouco disso para vocês poderem estudar e aplicar. Trouxe também os princípios bíblicos do dinheiro, isso é muito importante, porque muitas vezes a gente foi educado de forma errada para ter raiva do dinheiro, para não respeitar o dinheiro, e o dinheiro ele é importante, não para que a gente use ele para prejudicar ninguém. O dinheiro ele é uma ferramenta que a gente precisa usar aqui na Terra. Então, quando a gente aprende que o dinheiro tem princípios, que é o quê? O trabalho. Quando eu monetizo o meu propósito e sirvo o mundo, eu mereço ser remunerada por ele. Então, existe um princípio no trabalho. E o trabalho não é você cumprir uma jornada de trabalho e ganhar um salário. Não, é você servir o mundo. O princípio da família, isso é muito importante, que a gente olhe para as nossas famílias e para a família das outras pessoas e possa contribuir de alguma forma, porque a família é algo sagrado deixado por Deus. Investir no nosso futuro, isso também é um princípio do dinheiro. Então, quando eu invisto em mim, eu também estou investindo no futuro. Só que quando eu invisto em pessoas, eu estou investindo naquilo que Deus mais ama. Então, qual é o nosso objetivo aqui? Que a gente cresça, prospere e também ajude outras pessoas, tá? E que a gente possa investir dessa forma no futuro nosso e no futuro do mundo.
Também tem o princípio da diversão, para que a gente possa desfrutar dessa vida e que a gente possa também se divertir, respeitando o outro, respeitando o dinheiro, respeitando os nossos momentos de lazer. E o princípio da generosidade, que esse é extremamente importante, que a gente contribui com o mundo, cada um com aquilo que pode. Nesse momento, eu estou contribuindo com essas reuniões que eu gravo, que eu trago pessoas, mas eu também gostaria que você que está nessa reunião contribuísse, trazendo outras pessoas, que é o caso da Daiane, que já trouxe a Ana para participar, e que vocês levassem isso para as pessoas mais próximas de vocês. Por exemplo, a Luciane tem empresa. Começa a levar essa ideia para a sua empresa. Você vai ver como que os seus funcionários vão trabalhar muito mais realizados quando eles sentirem que eles também estão sendo instruídos, estão sendo ajudados dentro da empresa. Muitas vezes a pessoa vai trabalhar, mas ela não percebe que ela é amada na empresa. Quando ela sente que ela é instruída, que ela tem treinamento, pode mudar totalmente a relação dela com o trabalho. E também que a gente possa servir os nossos vizinhos, amigos. Lembrando, gente, servir não é arrastar ninguém nas costas, é ajudar as pessoas de alguma forma. E depois eu trago o princípio do network, que é a gente criar um relacionamento. Então, as pessoas que estão aqui se relacionando comigo, ou me conheceram de grupos de estudos, ou já me contrataram. A Daiane já me contratou, a Luciane já me contratou, a Suzane, a Suzy, que entrou, já me contratou. Então, que a gente possa ter essa troca de informações. E muitas vezes as pessoas me procuram porque eu também sirvo de alguma forma aos propósitos delas. Por isso que a gente está aqui hoje, tá? Então, agradeço imensamente a presença de vocês, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Ó, a Fabi está aqui também, é minha cliente, a Marico é minha cliente. Gente, eu fico muito feliz, porque eu vou falar para vocês, é muito bom a gente ter dinheiro e é muito bom a gente trabalhar. Mas melhor do que isso é a gente saber que as pessoas que compraram da gente estão felizes com aquilo que a gente providenciou na vida delas com o nosso conhecimento. Então, esse é o material que eu trouxe da semana passada. Eu vou disponibilizar ele aqui no chat. E antes de eu começar, eu preparei uma leitura também para a gente fazer hoje, mas eu quero que cada um se apresente para que vocês tenham a oportunidade de falar de onde vocês são e também o negócio que vocês trabalham. Porque quem assistir depois desse material pode, de alguma maneira, se identificar com vocês e pode rolar algum tipo de negócio que vai ser ótimo. Quem quer começar? Senão eu vou chamando de acordo com o que aparece na minha tela. Posso começar, Rose? Seja bem-vinda, Suzy. Obrigada. Eu sou a Suzy, sou aqui da cidade de Franca. Por enquanto ainda estou CLT, né, Rose? Sou gerente de vendas de concessionárias da Renault, aqui na cidade de Franca. Faço parte do grupo da Rose de Network e estou nessa caminhada. E desse período que você está, há quanto tempo você está caminhando com esses conhecimentos do network, principalmente do network do alto, e o que já mudou na tua vida? Mudou muito, assim, muito a visão, sabe? O meu conhecimento de quando a gente está com o treinamento, assim, conheci bastante gente, eu aprendi bastante aqui no network em fazer contatos. Então, já falei com a Fabi, já falei com algum pessoal que está aqui junto com você, né, no network, com a Georgia, e estou em contatos, até encontrar o meu propósito. Mas é muito bom, o movimento ele vai te levando a isso de forma bem natural. É isso aí, precisa se movimentar, né? Sim. Quem que vai? Vamos lá para a Luciane, que está aqui de primeiro na minha tela. Boa noite, pessoal. Eu sou a Luciane Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Nasci aqui, moro há 51 anos. Comecei meu ciclo 1, agora de 51. Encontrei a Rose na comunidade do Million Club na sexta-feira. E, assim, resultado de orações, porque eu também não estava também acomodada numa situação já com 51 anos, tranquila, entre aspas, por fora, por dentro, pombolorenta. E eu tenho uma empresa hoje
Eu estou, né, sócia com meus irmãos numa loja de materiais de construção de 41 anos, que é a herança do nosso pai. Ano passado eu encerrei uma empresa de tratamento de água, desde 97 eu tenho CNPJ, e que era uma material de construção. Em 2003 eu transformei ela em tratamento de água, onde eu aprendi muito. E também hoje encerramos, eu e meu marido nós decidimos encerrar ela ano passado, em setembro, e ficamos só com a representação, que é através de marketing multinível do equipamento de produzir água, Enagic. E o meu projeto de vida, que eu falo todas as vezes, que eu escrevo, que é um projeto de vida, que é que esse cidadão eu quero ser, que está aqui atrás. Só que eu nunca pensei em monetizar ele. É como a Rose disse, né? Eu acredito que ele é meu propósito de vida, despertar as pessoas para esse autogoverno. Eu sempre acreditava assim, Rose, eu falava, quando nós pensamos na saúde, né, no valor do orçamento público para a saúde. E hoje nós não pensamos em saúde, nós tratamos as doenças. Então, quando eu comecei a estudar o orçamento público, eu vi o valor que se gasta em produzir doença nas pessoas, como inverter isso? Pessoas responsáveis pagarem menos tributos, aquelas pessoas que não dão prejuízo, não vão no posto de saúde, fazem exercício, se alimentam. Então, eu já venho trazendo essas conversas, mas as pessoas acham isso uma coisa meio utópica. Então, eu fui desenvolvendo essa minha forma de trabalhar, analisando o orçamento, tanto do município, quanto do estado, quanto do governo federal. Então, o que eu mais fico feliz de fazer é isso. E o restante eu estava fazendo para poder mesmo monetizar. E hoje, a partir do momento que eu tive acesso à Rose, eu passei mensagem para ela, foi muito rápido, Rose, você é uma pessoa simples, incrível, sua simplicidade, a sua transparência. Eu fico até emocionada, porque foi também resultado de oração. E agora lendo o seu material, porque eu passei hoje o dia inteiro assistindo as aulas, porque eu entrei no network. Passou o dia comigo, né? Foi maravilhoso. E agora esse material que você passou, eu tenho 2 itens ali que eu preciso realmente ter como foco, que é o ministério e o outro ali, que é essa intimidade com Deus. Eu preciso realmente perguntar a Deus o que eu devo fazer, se eu estou no caminho certo, se eu não sei, se eu não tenho clareza do meu propósito. Então, como a Rose falou, não gostaria mais de perder tempo, de ficar procrastinando, né? Que é como o Pablo diz, né? A procrastinação é quando o corpo rouba a alma. É a tua TV que está ligada? Que está vazando aqui, está bem alta. Aí, quando você fala, está dando um pouco de ruído. Então, assim, Luciane, com relação a monetizar o seu propósito, por exemplo, você pode ter o seu projeto de cidadania e você pode monetizar o seu propósito com aquilo que você sabe. Por exemplo, você tem empresa, você pode atender empresas na tua cidade, você pode fazer trabalhos dentro de empresas, porque as empresas elas têm verba para poder investir em pessoas. Então, é uma maneira de você monetizar o seu propósito. Você pode continuar o seu trabalho, que é social, mas monetizando o seu conhecimento. Isso não é errado. Eu falo que, às vezes, você vai fazer um projeto que é social, você fala, mas eu não tenho como monetizar. Porque, muitas vezes, no social, as pessoas não vão nem querer te contratar, porque elas não vão nem ter capacidade de compreender o que você está fazendo. Mas a tua monetização não precisa ser daquelas pessoas que, de repente, são carentes ou com menos instrução. Mas você vai monetizar daqueles que já têm essa verba para ser usada. É mais ou menos o que eu faço, por exemplo. Para quem me acompanha, eu estou desde o começo do ano fazendo esse movimento online, mas não são todas as pessoas que me contratam. Por exemplo, você me contratou, a Suzy, a Fabi, a Dayana, a Marico, tem várias pessoas aqui que me contrataram, mas também tem pessoas aqui que nunca me contrataram, e está tudo bem. Eu sirvo gratuitamente, porque faz parte do meu propósito servir, mas eu tenho alguns movimentos
de pessoas mais conscientes que estão dispostas a investir para subir de nível. Porque as pessoas do gratuito, normalmente, são pessoas que não têm consciência para investir. E isso é normal. Por isso que a gente está aqui. Então, aquelas pessoas que têm um nível de consciência maior, elas vão investir e vão te contratar. E aquelas que não têm, você vai servir da mesma forma. Isso é importante você ter essa clareza, porque na Bíblia existia incentivo financeiro para Jesus. Ele fazia todo aquele trabalho, mas quem que mantinha ele? Existiam pessoas que cuidavam dele. Então, o dinheiro ele não é errado. A gente só tem que saber quem pode investir. Por exemplo, toda vez que um cliente compra de mim, ele é um investidor. E muitos de vocês aqui investiram em mim. Assim como eu investi no Pablo, comprando treinamento, investi em várias pessoas, invisto meu tempo. Então, é normal a gente fazer isso. E tá tudo certo, tá? Vamos para a Dayana agora. Seja bem-vinda, Dayana. Bom, boa noite, meu nome é Daiane, estou aqui de Campo Mourão, já é o segundo encontro, né? Atualmente eu estou no digital, que eu saí do CLT, eu não aguentava mais, e estou no digital novamente. Morei também um tempo em Portugal, minha vida, minha história no digital começou lá, e aí também tive a mentoria com a Rose, que abriu a minha mente, me deu a clareza o meu propósito também, que hoje eu já concluí, que eu já sei qual que é o meu propósito. Essa semana foi bem produtiva, foi bem animada. Claro que tem dia que dá uma desanimada, mas fala, não, ativa aí a animação, porque Deus é mais, você tem que fazer. E é o que a Rose falou para mim na mentoria também. Não, você tem que fazer, você tem que fazer. E é isso. E a Rose também sempre fala para você também não andar sozinho, né? Pra você ter alguém para andar com você. E essa é a minha amiga Ana, que eu trouxe ela para cá também, e a pessoa também que está me funcionando, que está me ajudando bastante. E é bom, isso. Eu fico feliz que você está tão animada, porque quando eu conheci a Dai, gente, ela estava numa crise, né, Dai? Gente, isso é normal, ó. Todos nós vamos ter um momento que você vai falar assim, meu, parece que não tem saída. E quando eu te apresentei o mapa mental, não apareceu um monte de solução, Dai? Um monte. Nossa, foi demais. Demais. Eu só tenho a agradecer a Rose, que é uma pessoa também que, assim, eu conheci, propósito, né? Eu acho que através do curso que eu comprei também do Marcos Paulo, e aí eu... do PDA. Isso, na comunidade, e aí eu vi ela, eu falei, opa, ali, aí fui seguir ela e já vi que tá falando a mesma língua e tá para ajudar mesmo. Então, isso é muito bom, porque não é difícil ver quem ajuda, mas também quando a gente vê que a pessoa tá no mesmo que você, você seguir ela e tá sempre junto, fazer network. É isso aí. Ó, o Anderson, ele não abriu a câmera, eu não sei quem é ele, tá? Mas tudo bem, às vezes não tá à vontade hoje de abrir a câmera, tá tudo certo. Ele mandou uma pergunta aqui no chat, ele falou assim, como aumentar o nível de consciência? O que acontece, Anderson? Todos nós, em algum momento, vivemos os nossos desertos da vida, né? Assim como está lá na Bíblia. Lá, ele abriu. Ele é novo, não conhecia ele ainda. Seja bem-vindo, Anderson. O que acontece, Anderson? A Bíblia ela é um livro de sabedoria e de princípios multimilenares. E nós somos um espírito encarnado num corpo físico. Então, a Bíblia ela é um manual de instrução para viver na Terra. E lá mostra que existem os desertos. E se você olhar na Bíblia, todos que passarem por desertos tiveram uma recompensa depois. Os desertos são os nossos momentos difíceis. E quando a gente está num momento difícil, parece que não tem saída, porque a gente não está com o nosso nível de consciência alto. E quando o nosso nível de consciência muda, a gente descobre um monte de soluções. Isso faz parte do nosso processo evolutivo, nosso processo espiritual. O que acontece? Muitos de nós, principalmente... Vamos pegar nós do Brasil, nós tivemos uma educação, aí nós temos que começar a estudar um pouquinho sobre história para a gente começar a entender, porque tudo que a gente está vivendo hoje é consequência de algo que foi feito lá atrás. Então, Jesus, quando ele veio,
Ele veio para nos tornar livres. E naquela época, muitas pessoas não sabiam o que era ser livre. E ele trouxe ideias que mexeram com o mundo todo. E no decorrer da história, muitas pessoas passaram a nos confundir. Então, o nível de consciência da gente, quando ele está baixo, é por falta de sabedoria total. Então, a gente precisa primeiro buscar conhecimento. Todo problema, ele tem a chave da solução dentro dele. Só que quando a gente não sabe, a gente não resolve. Tanto que é muito interessante você estar perguntando isso, porque hoje eu separei para a nossa leitura o livro de Provérbios. Gente, eu não entendia da Bíblia, eu não estudava a Bíblia. Minha mãe era formada em teologia, cristã a vida toda. Eu frequentava a igreja e não estudava a Bíblia. E aí, quando eu comecei a trabalhar com o Pablo, eu passei 8 meses escrevendo para ele, e ele começou a trazer códigos da Bíblia que eu não conhecia. E aí eu comecei a estudar. Então, eu comprei um treinamento de teologia, comecei a praticar provérbios. E por que eu trouxe provérbios hoje? Porque o Provérbios ele é um livro extremamente intrigante. Daqui a pouco eu vou falar sobre ele. E se você começar a ler Provérbios, vai acontecer algo especial na sua vida. Existe um mundo espiritual invisível. Então, imagina assim, ó. Imagina uma pessoa que... Vamos colocar assim, imagina uma pessoa que está vivendo num lugar e não entende a língua. Então, a gente está vivendo na Terra e a maioria de nós não conhece a linguagem espiritual, simplesmente não conhece. E por não conhecer, não acessa. Vocês já estudaram ou já ouviram sobre a mecânica quântica, que muita gente tem ouvido, né? A mecânica quântica ela é um estudo que comprova tecnicamente como que funciona o campo da energia, o mundo invisível. E aí, quando você se aprofunda nesse estudo, que é um estudo científico, você descobre algumas coisas. Por exemplo, existe uma molécula que eles chamam de molécula de Deus. Existe uma... A Fabi vai lembrar disso, que ela teve na minha palestra. Existe uma coisa que chama frequência vibracional de David Hawkins, que fala sobre nossa frequência das emoções. Então, nesse estudo da mecânica quântica, ele mostra como que funciona cientificamente o mundo das energias, o mundo invisível. E quando você se aprofunda, você começa a ver que tudo no mundo tem uma ordem, nada no mundo acontece por acontecer. Inclusive, se você começar a pesquisar sobre isso, você vai entender assim, todos os problemas, os fenômenos da natureza que acontecem no mundo têm uma relação com o campo de energia. Existem lugares no planeta que têm pontos de energia diferentes. Então, você começa a entender coisas que a gente não estuda no dia a dia. Então, para a gente acessar Deus, não é só orar. É importante orar? É importante, mas quando a gente começa a entender a linguagem espiritual, a gente resolve a nossa vida. Aqui não tem nenhum aluno meu, eu fiz isso uma vez, eu tenho uma mentoria que chama Mentoria Semente, e um dia eu estava conversando com os meus alunos sobre a relação do dinheiro. Eu estava explicando para eles que toda vez que eu estava com algum problema financeiro ou estava sem trabalho, eu parava, fazia uma oração, em 10 minutos tocava meu telefone, alguém me oferecendo um trabalho. Era muito louco, isso já aconteceu muito comigo, tá, gente? Porque nós temos uma capacidade, quando a gente usa o nosso cérebro e a gente entende o campo das energias, a gente consegue materializar uma série de coisas. Isso é o nível de consciência. Mas uma pessoa que não sabe disso, ele não acessa. Então, o mundo espiritual está disponível para todos nós. Mas o que acontece? Tem gente que acessa o mundo espiritual só para fazer mal para os outros. Só que você pode fazer o bem para você sem precisar prejudicar ninguém, porque é um direito de todos nós. É como se fosse assim, ó, imagina que tem uma grande empresa e Deus está lá na diretoria e deixa a porta da sala aberta. E nós, como filhos, em vez da gente ir lá e abrir, entrar naquela sala, a gente fica do lado de fora da empresa esperando alguém autorizar a nossa entrada. Aí a gente vai lá, conversa com a pessoa da recepção, conversa com segurança, com a pessoa da limpeza, mas a gente não vai onde a porta está aberta. É quase isso. Então, o nível de consciência
é a gente ter conhecimento e aplicar na nossa vida, porque só o conhecimento não vai resolver. Então, às vezes, a gente compra um curso para ter uma instrução, mas daí a gente não aplica, vai funcionar? Não vai. Então, assim, Deus, ele é um canal aberto para todos nós. 100% de nós. Ninguém aqui é melhor que ninguém. A pergunta é, quantos estão acessando o campo espiritual? E o que gera é esse convite, que a gente acesse esse campo espiritual e que a gente desfrute desse campo espiritual. Agora, tudo aquilo que a gente tem acesso tem uma responsabilidade. E aí vem aquela questão, o quanto a gente está disposto a fazer a nossa parte. Não sei se eu respondi tua pergunta, porque eu acabei prolongando um pouco, mas o nível de consciência é isso, é o nível de conhecimento que eu tenho para ativar algo na minha vida. É como se fosse assim, ó, todo mundo aqui dirige? Se você entregar um carro na mão de uma criança, ela tem capacidade de dirigir? Ela não foi treinada, porque o nível de consciência dela é baixo. Agora, se ela cresce, se alguém ensinar ela, ela vai conseguir dirigir. Mas ela tem que ser treinada. E para dirigir tem princípios. E se ela estiver numa rodovia e ela errar nos princípios, ela não pode morrer? Então, eu vou contar algo para vocês. Eu tive 2 experiências aqui em São Paulo. Quem aqui que é de São Paulo? Tem alguém aqui que é de São Paulo? A Elaine, a Fabi, eu sei que é. A Castelo Branco, gente, ela é uma rodovia de São Paulo, muito agitada. Eu vou dizer para vocês, uma vez, foi em 2007, eu estava voltando de um trabalho cansada na rodovia e eu dormi no volante. Meu carro andou sozinho. Quando eu acordei e percebi que meu carro estava andando sozinho, eu pergunto para vocês, faz sentido no campo físico uma coisa dessa? Não faz. Essa foi a primeira vez em 2007. Agora eu vou contar a segunda em 2019. Setembro de 2019, 3 horas da tarde, eu estava indo de moto na OAB de Barueri e a gente passa por um pedaço da Castelo. Gente, eu já tinha andado de moto à noite, com chuva, com problema na moto, na Castelo, que é um lugar bem deserto, né? Vamos colocar assim. Já andei na BR-116, que é completamente escura, à noite de moto. 3 horas da tarde, um carro bateu na minha moto. Eu sofri um acidente extremamente violento. Eu voei na rodovia mais de 15 metros. Eu caí com a cara no chão. E eu tinha certeza. Eu não perdi a consciência. Eu não dormi, eu não desmaiei. Tinha certeza que eu ia morrer, porque qual é a chance de uma pessoa ser jogada de uma moto numa rodovia e sobreviver? E quando sobrevive, o que é natural? Um traumatismo craniano, se quebrar inteira, não é? Eu saí andando. Isso é normal? Não é. Então, assim, existe um mundo espiritual que nos protege em alguns momentos aqui por alguma razão. Todos nós podemos acessar esse campo, de forma consciente ou inconsciente. Naquele momento, isso aconteceu comigo de forma inconsciente. Só que hoje, por exemplo, a Luciane chegou a mim, ela falou assim, foi coisa de Deus, porque eu rezei, pedi para Deus e apareceu você. Daí vem uma linguagem espiritual. Toda vez que você procura alguém, alguém também te procura. Então, o que a gente chama de milagre na vida é aquilo que nós não temos capacidade de explicar tecnicamente. Mas se a gente tivesse, nosso nível de consciência seria outro. Então, a gente precisa buscar todo dia. E quando a gente for ler Provérbios, eu vou falar um pouquinho da história de Provérbios e Salomão e o quanto é poderosa a leitura desse livro, para a gente começar a praticar na nossa vida. Vocês vão perceber um monte de coisa mudando. Quer aproveitar e se apresentar, Anderson? Já que a pergunta foi tua, e a pergunta é muito boa, inclusive. Como que você chegou até a mim, de onde você é? Abre seu microfone. Consegue ouvir? Uhum. Seja bem-vindo. Uma boa noite a todos. Eu me chamo Anderson, sou de Santa Catarina e atualmente eu trabalho no digital em parceria com o e-commerce. Até o começo do ano eu trabalhava de CLT
Daí estou fazendo ainda essa transição de carreira, ainda continua sendo uma renda porque eu presto serviço durante o dia, sabe? Quando tem bastante. E é uma profissão que eu tinha há 10 anos, não era bem acomodado. Até um tempo pensei que ia me aposentar nessa profissão, porque quando a gente não se apega na profissão, mas aí a gente se torna dependente dela, parece que a gente não vai conseguir sobreviver sem ela. Parece que aquilo é que a gente sabe, é o que a gente sabe fazer e é o que a gente vai morrer fazendo. Mas depois que eu comecei a fazer faculdade, parece que me abriu assim um leque na cabeça, onde eu vi que eu tinha um desejo de empreender, de fazer algo diferente. Só não sabia por onde começar. E foi bastante tempo assim lutando contra mim mesmo, até que eu tomei coragem de sair mesmo, que foi no início do ano. Foi quando eu conheci o Pablo também e muitas pessoas na internet que me ajudaram. Porque dependendo das pessoas que estavam aqui ao meu redor, era uma ideia de louco, né? Que era loucura abandonar tudo e viver de algo incerto. E eu acredito que é isso. Você é aluno de qual programa do Pablo? Million Club. Ah, você é do Milha? Eu também sou. Isso. Então se junta com a gente. Sim, sim. Eu conheci vocês através do Instagram mesmo. Eu faço parte da comunidade do Giannini ali, sabe? Já faz um Ah, o G9. tempo. Isso, MG9. Faz um tempinho já. E comecei a acompanhar aqui também agora. Tem um mercado enorme no digital, viu, Anderson? É que realmente a gente precisa sair do ambiente que a gente está, porque as pessoas que estão à nossa volta, se elas não prosperam, a gente não vê possibilidade, né? Gente, eu comprei o 10 em 1, eu mudei de bairro. Eu saí de um lugar e fui morar em outro, porque eu falei, eu tenho que sair daqui, senão não vou prosperar. E não é fácil, tá? Quando a gente descobre essas coisas, parece que a gente tem que fazer. Tem que fazer. Parece que acha o erro ali. É igual na Bíblia, largue tudo e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Cara, dá um medo. Dá um medo. E olha que eu vou falar, eu sou bem lerdinha, viu? Porque do tempo que Deus me dá o sacode, eu demorei para entender as mensagens. Vamos falar agora com o Cristóvão, que é lá de Portugal. Lá, Cristóvão. Abre o seu áudio. Opa! Eu acabei de fechando sem querer, desculpa. Espera aí, travou. Ainda não abriu o teu som. Gente, eu tenho uma história muito engraçada com o Cristóvão, porque a gente se conheceu do PDA e a primeira live dele ele fez comigo, né, Cristóvão? É verdade. Muito boa noite a todos. Eu sou de Portugal, sou aluno do PDA e do DGI1. A gente conheceu-se através do Circle, a aplicação de networking. Eu estava à procura de alguém para fazer caminhada, para não me sentir sozinho como estou. Aqui a mentalidade é muito diferente da vossa a nível de prosperar e empreender. Eu precisava de alguém para me orientar. E foi aí que a Rosi meteu conversa comigo e eu acedi com muito prazer. Mas essa da primeira live foi caricata. Gente, depois a gente riu muito, né, Cristóvão? Porque eu tenho um grupo de estudos, gente, do PDA, do 10 em 1 e do Million Club. Aí, de vez em quando, eu reúno o pessoal, aí tem uma galera que está toda perdida nos estudos, aí eu falo, gente, ó, é assim, assim, eu já fiz, é assim, assim. Agora eu estou estudando, me aguarde, que em breve eu vou fazer o estudo da empresarização. Cara, galera tem que estudar esse tema, porque eu já estudei, estou estudando de novo e ele é muito forte. E aí eu falei, ó, quem não fez live ainda, vai fazer comigo. Aí vários fizeram, o Cristóvão foi um. E no dia que a gente foi fazer, gente, o Cristóvão ficou tão nervoso que ele nunca tinha feito. Ele chegou a passar mal. Falei, cara, ele não vai conseguir. Deu um trabalho, porque ele não conseguia ligar, colocar a luz no lugar certo. Depois a gente riu, né? Mas na hora eu fui pressionando ele, porque eu falei, ele vai desistir da live, gente. Ele não vai conseguir fazer. Mas ele até conseguiu. transpirava.
Pena que a gente não filmou, né, Cristóvão? Ele ficou muito É verdade. nervoso. Depois que você fez live comigo, você não fez mais? Não, porque Tá fugindo. ainda não. Eu não estou fugindo. Ainda não Bora. encontrei a essência do que é que eu hei de transbordar. Faz o que você souber, não inventa muito, não. Ó, eu já ensinei meus alunos. Sabe aquele livrinho que chama Minutos de Sabedoria, que é bem pequenininho? Se todo dia você abrir uma live e fizer uma leitura daquela, já serve. Tem que treinar. Vamos para a próxima aqui. Elaine, seja bem-vinda. Boa noite. Deixa eu ver, por onde começa? Rose, eu conheci você no YouTube. Olha, como? Pelo podcast ou pelo Despertar? Não, você estava fazendo provérbios. Provérbios, é o podcast SPR, que eu faço leitura de provérbios. Como é que foi me ouvir? Então, eu te ouvi em alguns, não todos. Anotava bastante coisa, mas não colocava em prática. Oh, interessante. Aí eu te ouvia no... Ai, como que chama? Naquele que você também tem... Ai, meu Deus. O de oração? Não, você tem, tipo, naquele de música, como que chama? Spotify. Gente, o Spotify, eu estou em 24 países pelo Spotify. É impressionante como ele me divulga. Aí acompanhei lá. Hoje estou esteticista, mas no deserto, estou no deserto total. Estou muito perdida, estou sem propósito, não sei qual é o meu propósito. Desperta em mim aquela coisa de ensinar, ser mentora. Eu estudo farmácia. Aí eu tenho muito, tipo assim, eu tenho muito conhecimento e muita coisa, né, na área da saúde. Mas sou bloqueada em redes sociais, assim, de uma forma que eu nem entendo. Eu começo a... Lembra que o Pablo fala, todo bloqueio tem intimidade com o propósito. Veja lá, você entende de estética, você é da área da saúde, e como que está a sua estética pessoal? Péssima. Então, o primeiro convite eu só posso transbordar na vida de alguém quando eu estiver cheia. Cheia no sentido de satisfeita comigo. Então, assim, não adianta eu querer cuidar do outro se eu não estiver bem. E eu falo para você começar a praticar, porque assim, Elaine, eu sou uma pessoa que eu passei 15 anos com depressão. E como eu sempre tive uma condição financeira boa através do meu trabalho, eu achava que estava tudo certo. E aí eu comecei a ficar doente quando eu mais ganhei dinheiro. Para mim não fazia sentido nenhum. Porque na época eu não tinha esse conhecimento de que tudo aquilo que eu conquisto de forma material, eu preciso transbordar espiritualmente. Então eu estava retendo um talento meu e eu não sabia, eu não conhecia a palavra. E até eu entender que eu precisava fazer isso para me curar como pessoa, demorou. Então, o que está te travando agora, parábola dos talentos. Eu li na semana passada, depois eu vou disponibilizar para vocês verem. Na parábola dos talentos, Deus te dá um talento. Se você não multiplicar o seu talento, você retém para você e você vai adoecer seu corpo físico. Como se fosse um castigo ou uma maldição na nossa vida quando a gente deixa de transbordar. Mas para transbordar, você tem que estar bem. Então, se você tem esse convite de cuidar da saúde de pessoas, de cuidar da beleza, porque a beleza, gente, não é pela vaidade. Nós somos um corpo físico, templo do Senhor. Então, a gente precisa cuidar do nosso corpo, da nossa saúde. Então, se você não está cuidando da sua saúde e Deus já te deu o dom, você já tem o curso, você já tem a formação e você não está usando. Então, começa a praticar, porque o teu resultado vai te dar inspiração para chegar no teu propósito. Porque foi assim comigo, tá? Então, eu conheci Deus foi a partir do Pablo. Eu tive uma doutrina religiosa que não se falava em Deus, assim, né, em outras coisas. E o Pablo me despertou muito essa coisa de Bíblia, de Deus, sabe? Uhum. Através dele, eu fui entender que Deus era poderoso, sabe? Assim,
Eu não tinha essa convicção que Deus é o maior de todos, que Deus faz tudo, que, né? Eu não tinha isso, né? Aí ele me despertou essa curiosidade para me conhecer Deus. Aí foi quando eu fico assim, eu leio a Bíblia, mas não entendo muitas Então, vezes, né? experimente viver Deus. Você vai se Então, surpreender. falta eu viver Deus, ter essa coisa do Espírito Santo, sentir, né? Eu não tenho Ó, vou te ainda. dar um código. Quando eu estava com depressão, eu engordei 23 quilos. Eu engordei 20, Rose. Então deixa eu te falar. Começa a treinar o jejum, porque quando você busca nível de consciência espiritual, você tem que tirar o vício físico. Porque a gente precisa comer para viver, mas quando a gente está viciado em comida e começa a engordar, existe uma questão emocional e espiritual muito forte atrelada a isso. Então, experimenta fazer jejum e pedir para Deus o discernimento da palavra. Ele vai começar a colocar pessoas perto de você que você nem imagina, e elas vão falar exatamente aquilo. Eu sei que eu falando assim parece louco, mas experimente. Comece fazendo jejum, experimente viver Deus. Porque quando a gente fica só estudando a palavra sem viver a palavra, a gente entra na religiosidade. Eu sei tudo, mas não faço nada. Experimente simplicidade. Deus é simples, ele não é complicado, é a gente que não acessa. Menina, eu fico de um jeito que eu falo, Deus, eu não sei falar com o senhor, eu não sei como que fala, eu não sei conversar. Eu falo assim, eu não sei o que falar, eu vou falar o quê? Eu não sei. Então não fale, apenas escute. Eu fico assim, eu fico me questionando até com Deus, porque eu não sei nem falar com Deus. Aí eu falo, meu Deus, como que é difícil falar? Eu não sei falar, né? E é isso. E o que acontece? Trabalho sábado e domingo no emprego que eu te falo a verdade, que eu odeio, mas devido à necessidade eu trabalho. Eu estou aqui hoje porque o pessoal onde eu trabalho está de férias, não estão na casa, eu estou sozinha. Aí eu me senti assim do nada, mas foi muito assim do nada. Nada é do nada, saiba disso. Rose, eu peguei o telefone e vi que ia começar a live. Eu falei, deixa eu ligar. Eu liguei, na coragem, sabe? Mas é isso. Vamos para a próxima aqui. Ana Garcia, gente nova aqui. Seja bem-vinda. Olá, galera, tudo bem? Bom, deixa eu me apresentar. Eu me chamo Ana Garcia, eu moro na cidade de Campo Mourão, no Paraná, por enquanto. Meu marido já está trabalhando em Maringá, então a gente está se mudando para uma outra cidade. Atualmente, eu estou trabalhando na profissão de social media. Eu era confeiteira, fiquei nessa profissão por mais ou menos 5 a 6 anos. Eu já estava muito bem ativa dentro das redes sociais, a gente já era muito ativa em questão de lives, assim, com o digital sempre foi muito aberta e muito fácil de acessar isso. A gente tinha um canal no YouTube com uma média de 60 mil inscritos, no TikTok uma média de 140, no Instagram tinha 14 mil. Aí eu cheguei à conclusão de que a confeitaria já tinha se encerrado o ciclo, porque ela era o meu sonho, eu vivi o meu sonho, então tá tudo bem, mas eu já não conseguia, como acho que o Anderson falou ali, eu olhava para aquilo, eu falava, mas eu não posso só ser uma confeiteira, porque os outros só olhavam para mim, muitos, óbvio, que tinha muita gente que entrava em contato e falava, olha, a sua receita mudou minha vida, eu consegui sair de uma depressão e começar a vender doce, tudo bem, ok. Mas eu via que eu só era uma confeiteira, eu não cuidava de mim, eu não tinha tempo para mim, eu não fazia nada, absolutamente nada, eu vivia para a confeitaria e deixava filho de lado, esposo de lado, era o caos. E aí, assim, só que ao mesmo tempo eu também era muito feliz na minha profissão, porque era o que eu fazia, eu amava fazer aquilo ali. Mas aí eu cheguei a um determinado momento que eu falei, olha, não dá, a confeitaria não era uma coisa que o meu marido gostava, assim, era apaixonado em estar fazendo. Ele ficou comigo nos últimos 2 anos na confeitaria, e eu falei assim, não é o que eu vou fazer pro resto da vida. Um dia eu conheci uma moça, que ela era confeiteira também, e ela falou, Ana, antes de você levar isso muito a fundo, pense bem se é isso que você quer fazer até os seus últimos dias. E eu já estava com uma carga emocional, uma carga espiritual muito grande em relação à confeitaria, por já estar vivendo aquilo há muito tempo, não ter tido uma base muito grande com tudo, porque foi tudo muito assim, a gente era um pouquinho famoso entre parentes ali dentro da internet, na nossa comunidade,
E aqui na cidade também era muito conhecida referente aos bolos, eu era uma referência na cidade em relação a isso. Mas eu olhei, falei, olha, não quero mais do dia para a noite. Eu falei, eu vou virar essa chave. E aí foi aonde eu falei assim, tá, o que que eu faço da vida para continuar multiplicando alguma coisa? Porque através da internet... Faz quanto tempo que você saiu da parte de confeitaria? Olha, que eu definitivamente saí faz 2 meses. Deixa eu te falar um código do Pablo, porque vai ter muito a ver com o que você falou. E muitos de vocês não conhecem esse código, por isso que ainda estão trabalhando de CLT, como é o caso do Cristóvão, do Anderson e da Suzy, que são as pessoas que eu conheço. Presta atenção nesse código. Você está construindo um prédio muito alto. Enquanto você está construindo, você precisa de um andaime. Só que depois que você não precisa mais do andaime, você tem que se desfazer dele. Então, talvez o teu trabalho de confeitaria era só um andaime para você ir para um outro nível. E aí, em vez de você se desapegar, tem gente que fica com tanto medo, não entende o código e volta para trás. Pensei nisso, mas não. Eu até falei isso num vídeo hoje, que eu encerrei o meu canal. Falei, eu não vou excluir, porque tem muita receita, tem muita gente que ainda faz renda através dos produtos que eu ensinei ali. Por que você não continua? Pode continuar. Então, é porque assim, como ali dentro o pessoal estava cobrando muito em relação a querer receita, eu não ia mais viver isso, eu já não estou mais fazendo isso. Calma, vamos dar uma pausa. Presta atenção numa coisa, não abandone seus clientes. Transborde. Você tem um canal de receitas, o Pablo não tem o 459? Quem que está fazendo o 459 agora são outras pessoas. Então, nada impede que você utilize de uma audiência que você já tem e, de repente, convide outras pessoas para ensinar as receitas. O que que te impede? Vocês não precisam parar uma coisa para começar outra, gente. Olha, eu trabalhei, eu sou da televisão, da publicidade há muitos anos. Os últimos 18 anos, Ana, eu trabalhei fazendo locução para o Carrefour e para o Pão de Açúcar. Uau. Eu era famosa no Brasil todo. Gente, eu chegava a ganhar um salário mínimo por dia, o que não é comum no Brasil. Então, financeiramente, era muito bom. E eu percebi que estava desalinhado no meu propósito e eu não conseguia sair da locução. Parece que era um vício. Quando eu tentava sair, vinha o dinheiro e eu voltava. E um dia eu falei, Deus, me tira daqui. Ele falou, não, você vai sair, mas não é assim. Você precisa usar a sua voz. Aí Deus pediu para eu fazer um podcast de oração. Parece que uma coisa não tem a ver com a outra, mas é locução. Esse podcast está em 67 países. Uau. Então, o que eu quero te dizer? Não é para você abandonar o seu talento e começar do zero. Você pode monetizar uma coisa e abrir um outro negócio. A gente não pode achar que só pode fazer uma coisa. Se você tem nome na confeitaria, você não precisa abandonar a confeitaria. Experimente, multiplique aqueles talentos para que outras pessoas possam continuar, se as pessoas gostam daquilo. Você não precisa simplesmente abandonar. É uma sugestão para você pensar, porque às vezes você tem já uma monetização pronta e você está desperdiçando. Não desperdice o seu talento. Sim, eu na verdade, eu já tinha feito, na verdade, eu postei um vídeo falando que onde não teria mais a Ana fazendo receita. Até falei, olha, o vídeo... E se encerra, vamos encerrar o canal nessa questão, mas os vídeos permanecerão aqui. Eu já até tive uma ideia, conforme você foi falando aí, porque eu tenho muito contato com várias pessoas da área, né? Então eu posso conversar com elas, falar, ó, você também pode usar aqui para alcançar outras pessoas, posto um vídeo aqui, enfim. Aí eu chamei eles para nossa nova rede, porque eu fiz um novo canal onde eu vou falar sobre essa questão do social media, sobre a importância de você estar dentro da rede social e tudo mais. Então, eu fiz esse canal para o pessoal, quem quer entender isso, quem quer esse assunto, ir ali. Porque eu vi que quando eu comecei a querer trazer outros assuntos, as pessoas ficavam toda hora. Ah, mas eu gostava quando era receita. Ah, eu não gosto disso. Ah, eu não gosto daquilo. É normal. Ai, aquele caos. E aí eu peguei e falei assim, olha, então a gente tem um canal novo onde vai ser falado sobre isso e vocês vão para lá. Mas a gente está numa mudança total. Eu já conheci o Pablo, de ver alguns negocinhos ali que apareciam nos Reels, nas coisas. Mas quando foi uns 2 meses, na mesma época que a Daiane, a gente foi na mesma, assim, a gente já era muito grudado aqui, ela fazia parte da célula minha, que eu era da igreja, a gente era muito grudado, somos ainda. Aí a gente começou a assistir o Pablo,
E eu falei assim, muita coisa precisa mudar na nossa vida. E foi assim, umas mudanças muito radicais. Agora a gente está mudando de cidade, eu estou mudando para Maringá, como eu disse. Então tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, só que ao mesmo tempo ciclos se encerraram, novos ciclos se iniciaram, e eu também vejo assim uma leveza no poder falar, no poder se expressar, como eu não sentia mais, eu já não estava mais sentindo com a confeitaria. Mas são todas fases, né? A gente vai rompendo com tudo isso. Como todas as pessoas, eu tenho muitos bloqueios. Não tenho bloqueio com a internet, mas tem muitos outros que me impedem de prosperar em algumas áreas. Hoje eu estava conversando com a Dai sobre algumas questões até de dinheiro. Eu falei, cara, eu acho que eu tenho um bloqueio aqui exatamente com meu pai. Exatamente como ele lidava com essas coisas. Eu falei, olha que legal. A gente vai se descobrindo através do que a gente vai aprendendo. Então, assim, é quem eu sou agora. Eu estou se redescobrindo. Uma frase que eu uso muito com a Dai, eu falo assim, eu não sabia quem eu era. Eu vivia uma programação de outras pessoas na minha vida. Eu não vivia quem eu queria ser. E eu acho que é isso. E bom, seja bem-vinda, desfrute disso e prospere. Obrigada. Oi, Marico, seja bem-vinda. Marico também é do Paraná. Ai, boa noite. Eu tô meio rouca ainda. Tem hora que me dá o acesso de tosse, tá bom? Então, eu sou do Paraná, da cidade de Reserva, né? Região sul do Brasil. E também eu era do norte, viu? Ela vai para Maringá, eu morava perto de Cidade Londrina. linda, né? Então, daí nós viemos para a região sul já há 25 anos, né? Então, estou aqui, daí conheci a Rose, né? Ela me incentivando sempre, e eu estou já tendo os resultados, estou feliz, assim. Isso é muito bom, Marico, que bom. É. Então, assim, Bora que prosperar. eu trabalho com a doTERRA, né? Com os óleos essenciais. E tudo o que é de saúde, assim, eu vendo, é negócio Forte Mag da água, né? Muito bom. Óleos ozonizados, essas coisas, tudo saúde. Maravilha. Vamos agora para a Fabiana. Seja bem-vinda, Fabi. Consegue falar, né, Fabi? Espera aí, não abriu, não. Não abriu, Fabi. O que será que houve? Aqui está liberado. Não abriu. Ó, tenta... Você está no celular? Computador? Deve ser acontecido o mesmo que aconteceu com a Dai. Quer sair e entrar de novo? Às vezes pode te dar alguma coisa que desconectou. Juliane, você quer falar? Seja bem-vinda, se puder abrir sua câmera. Senão vamos para Márcia Paiva. Tudo bem, Márcia? Seja bem-vinda. Se apresenta para nós, de onde você é. Boa noite. Ah, Juliane, peraí só um pouquinho, Juliane. Você demorou um pouquinho? Deixa eu chamar a Márcia, na sequência a gente chama, tá? Tá bom. Tá. Oi, Márcia. Olá, boa noite, tudo bem? Tudo. Então, eu estou até vendo aqui desde quando eu ouço falar de Rose, né? Desde Sério? início de julho, porque eu também sou Gente. Million Club, né? Mas eu nunca olhei especificamente aquelas aulas ali para entrar, né? Não, são um pouco fora do que eu faço, né? Mas quando eu vi essa semana sobre o QGR, como eu tenho interesse em estar numa sala de QGR, eu falei assim, então eu vou participar dessa, mas eu não sabia que você estaria aqui. Ela está em todas, né? Aí eu achei muito legal, porque eu falei assim, não, vou me conectar com mais pessoas e vou ampliar, né? Você sabe o que é o QGR? Sim. Você já participou de algum? Já, em Macaé. Eu já fui 3 vezes. É porque, assim, eu tenho um apartamento em Macaé e eu sou do Rio de Janeiro. Ah, em que lugar do Rio? Eu estou no Grajaú. Eu conheço o Rio, morei 3 anos no Rio, trabalhando para o Pão de Açúcar. Você morou onde aqui?
Na verdade, eu viajava o estado todo. Então, assim, para não dizer que eu não morei, que eu ficava muito viajando, mas ali na região da Lapa, perto dos Arcos da Lapa, e depois em Copacabana, ali na Barata Ribeiro, esquina com a Santa Clara. Eu tive um ateliê ali durante 14 anos. Você faz o quê, Márcia? Então, eu estou atualmente, né? O ateliê foi outra página, outro livro. Eu hoje estou atuando na área financeira, né? E eu estou buscando várias fontes de renda através da área financeira, né? Então, atualmente eu estou captando clientes no Million Club, pessoas que querem abrir as suas startups, os seus negócios, que buscam investidores. Eu tenho acesso também a investidores anjos. Então, eu consigo... Eu tenho uma pessoa que está precisando disso. Eu vou até pegar teu contato. O meu e-mail está aqui. Minha página do Instagram está aqui. Você pode entrar lá também e passar a mensagem para mim lá. Tem uma pessoa lá do Milha que me procurou, que ele trabalha com startup. Eu até falei que eu ia conversar com ele depois, essa semana. Mas é legal, porque assim, eu tenho um grupo que a gente tem fechado com alguns... É um grupo fechado, justamente para a gente ajudar essas pessoas que querem fazer múltiplas fontes de renda, para a gente poder fazer parcerias e sociedades. Sim, isso Se é legal. depois você quiser conversar comigo, legal. Então, e além de eu estar com os investidores, tem pessoas que chegam para mim também assim, olha, eu quero investir. Então, eu quero investir, eu não estou buscando investidor, eu quero investir, eu sou o investidor. Entendeu? Tá vendo como tem, gente? Sempre alguém querendo aquilo que a gente carrega. Exatamente. Então, eu junto essas coisas, entendeu? Isso é uma das coisas. Outra coisa, eu sou executiva da Love também, de seguros, que assim que o Pablo abriu aquilo, eu falei assim, bom, ele avalizando, tô dentro. Sim, muito bom. Então, no Rio de Janeiro abriu ontem, né? Mas a gente já está com a Love aberta para todo o Brasil. Ele falou que ia demorar um pouquinho para abrir no Rio por causa das burocracias, né? Diferente. Mas abriu agora e, nossa, é muito bom vender a Love. Você está conseguindo vender? Então, abriu ontem o Rio de Janeiro, né? Mas eu estou trabalhando outros leads e já estou com uma listagem enorme. A gente está fazendo treinamento já há mais de 50 dias. Que bom! Diariamente com eles. Eu assisti algumas lives, mas como eu já tinha muita coisa que eu estava tocando, eu falei, cara, eu não vou conseguir pegar a Lovi, não. Eu já estou com outras fontes de renda. Eu falei, vou ter que tocar o que já está acontecendo. Mas Love mesmo, é Love. Love, né? Love. Mas quem botou lá o outro O e o I para ficar diferente da palavra, né? Mas é Love mesmo que se pronuncia e é muito legal. Isso é uma das coisas. E a outra coisa também são linhas de crédito. A pessoa precisando de linhas de crédito, de qualquer forma, construção de capital através de consórcio, limpa nome, qualquer coisa com relação à parte financeira, pode me chamar que eu direciono o caminho. Que bom, seja bem-vinda, tá? Oi, Juliane. A sua câmera está fechada. Isso, boa noite. Por isso que eu fui para ela, porque eu achei que você não estava ouvindo. Não, eu estou ouvindo, é que está fechado que eu estou aqui com a minha filha, meu marido, então tá. Tudo bem. Foi a Daiane, né, que me mandou o link, falou assim, Ju, entra para você participar, para você conhecer. Eu estou entrando agora nesse mundo aí, estou meio perdida, querendo conhecer um pouquinho mais. E você trabalha com o quê? Eu sou professor, sou formada em pedagogia, né? E atualmente eu trabalho como pedagoga. Tá, tudo bem. Vamos ver se agora dá certo, Fabi. Gente, hoje está desafiador, hein? Não está saindo, não. O que será que está travando? Agora conectou, acho que estava desconectado, agora foi. Tudo bem? Tá me ouvindo? Estou, agora sim. Gente, eu sou Fabiana Barbosa, Fabi estrategista, eu trabalho com marketing digital e na área de vendas também. Eu sou daqui de São Paulo, como a Rose já falou.
sou de São Paulo, eu estou no grupo fechado, eu tenho um filho de 4 anos, por isso que às vezes eu saio, volto, eu deixo sempre desligado para ninguém ouvir algum barulho, enfim, mas estamos aqui. E eu estou no grupo fechado da Rose, a gente já estamos desenvolvendo alguns projetos, tanto com a Rose, quanto eu vou me conectando também com as outras pessoas do grupo, então é muito bacana o grupo fechado nesse sentido, que a gente se conecta tanto diretamente com ela, quanto entre nós mesmos, que a gente sabe que lá dentro só tem pessoas que estão realmente querendo crescer. Não tem ninguém que está testando, ou, estou aqui para ver o que vai acontecer da vida. Não, eu estou ali para realmente fazer acontecer. Então, estou muito feliz de estar participando do grupo fechado junto com a Rose e dos projetos que a gente está desenvolvendo. Que bom. E a Fabi já está participando comigo aí do Café de Negócios, a gente já está programando um evento, então estamos prosperando, isso é muito bom, né? Gente, então, sejam bem-vindos. Tem uma pessoa aqui que eu não conheço ainda, Michele Rodrigues, se puder abrir sua câmera, quiser se apresentar. A Elaine está perguntando o que é o grupo fechado. O grupo fechado, Elaine, é o seguinte, o Pablo nos orienta a gente a andar com pessoas, né? E assim, como eu estou no ecossistema dele desde o ano passado, eu peguei muitos códigos no ecossistema. E um deles é você selecionar as pessoas por quartis, ou seja, pelo nível de consciência das pessoas, e você fechar alguns grupos para você desenvolver. Você pode ver que na mentoria do Pablo, ele tem vários grupos, a mentoria 7D, 10D, os conselheiros, porque ele vai mudando por nível de mentalidade. Então, assim, nos grupos gratuitos, eu quando comecei no ano passado, eu fui em vários, eu percebi muitos grupos perdidos, sem propósito, pessoas que entram e saem a qualquer hora, que não sabem o que estão fazendo ali. O que eu fiz? Eu resolvi selecionar um grupo onde a pessoa investe financeiramente, é menos de R$1.000, ela investe uma vez só e entra para o grupo. A Fabi foi a primeira pessoa que comprou a ideia e entrou no grupo. Só que daí, nesse grupo, eu trago conteúdos mais profundos, eu trago minha experiência do ecossistema do Pablo e eu já trago uma proposta para a pessoa abrir múltiplos negócios e eu faço um direcionamento. É quase como uma mentoria, só que eu troco informações com os negócios que cada um tem. Então, por exemplo, a Marico, ela chegou totalmente crua no digital e eu passei uma série de instruções para ela. Tudo que eu te passei, você fez, Marico? Abre o seu microfone. Ainda nem todos, sabe? Mas o que você fez já deu resultado, né? Já. Uhum. Isso. A Fabi foi outra pessoa também que entrou. Então, o que acontece? Como eu já estou há 26 anos, Elaine, trabalhando com empresas, eu tenho muita experiência prática de negócios que eu trabalhei, ou na publicidade, ou pessoalmente. Então, assim, se contar em 26 anos que eu atuei dentro das empresas, eu já atendi mais de 500 empresas. Então, às vezes, você traz um negócio que para você parece que não tem sentido, igual a Ana estava falando aqui, vou fechar um canal. Eu falo, não, você vai faturar com isso. A Daiane foi uma pessoa que me contratou para fazer uma mentoria individual, ela achava que ela não tinha nenhuma possibilidade de renda. Quando eu mostrei para ela, quantas possibilidades de renda que eu te dei ali, Daiana? Abre o seu microfone. Foi umas 10, Rose. Porque, Elaine, as pessoas que não estão acostumadas a mexer no mercado, no mundo de negócios, elas acham que empreender é difícil, que empreender tem que ter um CNPJ, ou que empreender você tem que trabalhar num modelo rígido, e não é. O mundo dos negócios, ele é extremamente próspero. E às vezes a pessoa não sabe. E aí, quando eu faço esses atendimentos individuais, eu mostro para a pessoa uma série de coisas que ela pode fazer só com aquilo que ela tem. Eu fiz isso com a Luciane também, porque a Luciane tem uma empresa e ela tem um projeto que envolve a política do Brasil. Eu dei para ela uma série de possibilidades, isso que a gente nem fez ainda a mentoria, que eu vou ajudar ela em umas questões. E aí, o que acontece nesse meu grupo fechado? Eu observo o propósito da pessoa. Por quê? Tem muita gente que compra os treinamentos do Pablo e o único objetivo deles é vender para a gente. Eu não tenho nada contra você vender, mas é muito ruim quando a pessoa só tem o objetivo de vender e não se importa com o propósito a longo prazo. Então, é esse meu grupo. Então, quando eu comecei o grupo,
eu fazia um valor. Hoje esse valor já mudou, tá? Então, na época, a Fabi foi a primeira pessoa que comprou. Quanto que você pagou, Fabi, para entrar no grupo? Pode falar, não tem problema não. Tá ouvindo? 397. Isso, ela comprou esse acesso, né, que é o que o Pablo nos ensina. Esse acesso dela foi R$397. Valeu a pena, Fabi? Sim, com certeza. Isso faz menos de 2 meses. Hoje o acesso está 697. E, inclusive, a Luciane foi uma pessoa que adquiriu essa semana. Valeu a pena para você, Luciane? Muito. Já comecei a assistir todos os vídeos. Isso. Mas tem que pôr em prática, né? Mas você acabou de chegar, não deu nem tempo. Você vai pôr, fica tranquila. Suzy, não, mas eu digo assim, eu já coloquei em um dia. Sim, pois é isso aí. Só você me atendeu, me deu 2 horas de reunião. E já mudou sua minha mente, cabeça. Né? Exato. Suzy também é minha cliente. Você pagou quanto, Suzy, para ter acesso ao meu grupo? Isso também, 397. 497. 497. Você pagou 497, Luciane pagou 697. Então, assim, eu fui mudando o valor, por quê? Porque eu tenho um propósito, eu não quero qualquer pessoa, porque as pessoas que não investem nada, elas só atrapalham. Eu já tenho há muito tempo experiência com isso. A gente deve ajudar as pessoas de graça, não tem nada de errado. E eu falo, gente, porque eu já dei mentoria individual para gente que tinha dinheiro e só ocupava meu tempo. Eu amo transbordar e ajudar. E aí eu falei, não, eu vou ajudar quem faz sentido para mim. Então, quais são os benefícios desse grupo, Elaine? Um acompanhamento mais próximo a mim, mais direcionado, para você não cair. Então, se fizer sentido para você, me procure depois, porque daqui a um tempo eu vou fazer outra mudança no grupo, porque eu vou mudando as regras de acordo com o crescimento do grupo. E é muito bom. E essas pessoas que estão entrando no meu grupo, literalmente, eu falo tudo igual o Pablo, de forma intencional. Todas as pessoas que estão no grupo comigo, eu tenho interesse que elas desenvolvam e possam virar minha sócia em negócios futuros, que é o objetivo da gente alcançar 1 milhão, como a Márcia Paiva já está ligada nisso também. Então, eu estou montando esse grupo para que eu possa conhecer as pessoas mais intimamente, para que no futuro a gente possa criar negócios juntos. Ali no grupo eu já tenho 3 pessoas que a gente está desenvolvendo uma experiência de sociedade e dando certo, a gente vai formalizar isso lá na frente. Então ali a gente já vai testando tudo na prática. E comigo, eu não gosto de falar, não, eu já vou fazendo. Já perceberam quem está no grupo, né? Comigo não tem essa coisa de, não, vamos fazer. Quem não fizer vai ficar para trás. Então, eu dou essa oportunidade, consigo ajudar as pessoas e eu tenho bastante resultado, sabe, Elaine? Então, se fizer sentido para você, venha para o grupo fechado. Bom, deu para bastante gente se apresentar e eu não vou perder o foco do nosso grupo do QGR, que é a gente se conhecer e também fazer o network do alto. Então, hoje eu trouxe uma leitura que é do livro de Provérbios. Alguém aqui já estudou Provérbios, gente, alguma vez? Eu tenho um podcast chamado SPR. Eu comecei a entender Provérbios lá atrás com o Pablo e com o Tiago Rocha. E Provérbios, ele é um livro extremamente importante da Bíblia, inclusive é uma sugestão como o primeiro livro para estudos. Por quê? Ele é carregado de sabedoria. Ele é o livro que Salomão, que era rei de Israel, filho de Davi, escreveu. Os códigos de Salomão são muito importantes. Por quê? Antes de Salomão, quem governava era Davi, ele era o rei. O rei Davi, ele governou, mas ele era um rei de guerra. Ele teve muitas guerras que aconteceram durante o reinado de Davi. Ele é muito importante para Israel. Só que Salomão, ele é um contraste. Porque sendo filho de Davi, ele não guerrilhou, ele governou por 40 anos como rei, sem fazer guerra. Qual é o código precioso de Salomão? Quando ele era criança, Deus deu a oportunidade dele pedir algo e ele pediu a sabedoria. Aí anotem esse código precioso. Existe uma sabedoria da terra e existe uma sabedoria do alto. Qual é a sabedoria da terra?
a gente estudar, desenvolver nossas habilidades, nossa profissão, nosso conhecimento terreno. Só que Salomão tinha algo especial. As coisas para ele davam certo de uma forma assustadora. Tanto que se você estudar na história do mundo, Salomão foi a pessoa mais rica e próspera da terra. Então, toda a energia que carrega a história de Salomão é muito forte, porque ele teve um acesso que Deus deu a ele. Sabe quando o Pablo fala que tudo que ele conquistou não faz sentido pela origem dele? Como que um cara que era gago é um dos maiores comunicadores do Brasil? Como que um cara que nasceu pobre já é bilionário tão jovem? Como que um cara que veio de uma família cheia de separações tem um casamento tão alinhado? Porque quando você acessa a sabedoria de Deus, ele te libera uma série de... É o favor de Deus, mas vamos colocar assim, Deus age na sua vida o tempo todo. Só que para Deus agir na sua vida, você tem que estar comprometido com os propósitos de Deus. Se você andar por princípios alinhado por Deus, Deus vai te dar uma energia que não é normal. Aí você vai ver a parábola dos talentos, está lá. Filho, servo bom e fiel. Quanto mais você faz, mais eu vou abençoar a tua vida. Quanto mais você faz aquilo que agrada a Deus, mais Deus vai abençoar a sua vida. É um acesso que Salomão traz no livro de Provérbios. Então, eu vou ler hoje Provérbios 1. Outra coisa interessante de Provérbios, ele é dividido em 3 partes. Então, da parte 1, do capítulo 1, são 31 capítulos para você meditar todos os dias do mês, uma vez a cada dia. E a primeira parte, Provérbios do 1 até o 9, do capítulo 1 a 9, ele traz o convite à sabedoria. Então, Salomão traz a sabedoria como uma busca diária. Quanto mais você busca a sabedoria, mais você tem acesso a Deus. É um livro de princípios que fala de saúde, dinheiro, negócios. Ele é muito importante. Inclusive, ele fala sobre o governo, ele fala sobre política. Então, ele é um livro extremamente carregado de energia de prosperidade. Inclusive, tem um livro que chama Salomão, o Homem Mais Rico da Babilônia, que diz assim, que se você ler Provérbios todos os dias, em 5 anos você estará milionário. Por isso que eu faço o podcast SPR, para poder treinar diariamente o livro de sabedoria de Salomão. Então, eu vou fazer a leitura aqui. Quem que está no computador que pode ajudar na leitura? Só para eu não ficar só eu falando, a gente vai... Isso, Suzy. A Suzy lê bem, que ela já leu aqui para nós. Então, deixa eu abrir aqui para você. Eu também posso ajudar. Perfeito. Estou abrindo aqui. Bora lá. Quem que falou que pode ajudar também? A Luciane? Luciane, Tá bom. Luciane. Tá bem nítido, Suzy? Está. Por gentileza, leia para nós. Provérbio 1. Estes são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Eles ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina, a compreender as palavras que dão entendimento, a viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direito e correto. Ajudarão a dar prudência aos inexperientes e conhecimento e bom senso aos jovens. Se o sábio der ouvidos, aumentará seu conhecimento, e quem tem discernimento obterá orientação. Para compreender provérbios e parábolas, ditados e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas o insensato desprezam a sabedoria e a disciplina. Ouça, meu filho, a instrução do seu pai, e não despreze o ensino de sua mãe. Eles serão um enfeite para sua cabeça, um adorno para seu pescoço. Meu filho, se maus tentarem seduzi-lo, não ceda. Se disserem, venha conosco, fiquemos de Tocai
para matar alguém. Vamos divertir-nos armados, emboscada, contra quem de nada suspeita. Vamos engoli-los vivos, com a sepultura engole os mortos. Vamos destruí-los inteiros, como são destruídos os que descem a cova. Acharemos todo tipo de objetos valiosos e encheremos as nossas casas com o que roubamos. Junte-nos ao nosso bando. Dividiremos em partes iguais tudo o que conseguimos. Meu filho, não vá pela vereda dessa gente. Afasta-se os pés do caminho que eles seguem, pois os pés dele correm para fazer o mal, então sempre prontos para derramar sangue. Assim como é útil entender a rede e as aves observam. Assim como é inútil, tá? Estender a rede se as aves os observam. Tá. Também esses homens... Bem, onde que tá? Tá muito pequeno? Você quer que eu aumente um pouquinho? Não, agora dá. Tá. Qual que tá? Assim. Ah, tá. Tá Também aqui, ó. No 18. Isso. Também esses homens não percebam que fazem tocaia contra a própria vida. Armam emboscada contra eles mesmos. Tal é o caminho de todos os gananciosos. Quem assim procedem se destrói. A sabedoria clamam em voz alta nas ruas. Erguem a voz nas praças públicas. Nas esquinas das ruas barulhentas, elas clamam. Nas portas da cidade faz os seus discursos. Até quando vocês inexperientes irão contentar-se com suas inexperiências? Vocês zombadores, até quando terão prazer na zombaria? E vocês tolos, até quando desprezarão o conhecimento? Se atacarem a minha compreensão, eu lhe darei um espírito de sabedoria e lhe revelarei os meus pensamentos. Vocês, porém, rejeitarão o meu convite. Ninguém se importou quando entendi minha mão. Visto que desprezam fortemente o meu conselho e não quiseram aceitar a minha repreensão. Eu, de minha parte, vou rir-me de sua desgraça. Zombarei quando o que teme e se abater sobre vocês. Quando aquilo que temem abater-se sobre vocês como uma tempestade, quando a desgraça os atinge como um vendaval, quando a angústia e a dor os dominarem. Então vocês me clamarão, mas não responderei. Procurarão por mim, mas não me encontrarão. Visto que desprezarão o conhecimento e recusarão o temor do Senhor. Não quiseram aceitar o meu conselho e fizeram pouco caso da minha advertência. Comerão do fruto e da sua conduta e se fartarão de suas próprias maquinações. Pois a inconstância dos inexperientes os matará, e a falsa segurança dos tolos os destruirá. Mas quem me ouvir viverá em segurança e estará tranquilo, sem temer nenhum mal. Maravilha. Gente, esse primeiro livro, que é o de Provérbios 1, ele traz a base de Provérbios, que é o temor de Deus. Então, muitas vezes, nas religiões, a gente olhou Deus de uma forma tão distante, apenas como alguém que nos castiga.
E não é isso que Provérbios diz. Ele diz para que a gente tenha temor a Deus, porque ele é muito maior do que nós, porque ele é nosso Pai. E aqui ele é comparado nas Escrituras como nosso Pai. Ele nos dá as instruções. Aqui na Terra, nós temos um Pai também para nos instruir, mas nem sempre os nossos pais terrenos têm sabedoria. Então, Deus deixa o canal aberto para que todos nós busquemos a instrução. Existem alguns nomes que é muito falado em Provérbios, por exemplo, os tolos. Gravem bem o tolo e o sábio. Provérbios diz assim, que o sábio é aquele que busca todos os dias o conhecimento. E o conhecimento e a sabedoria é quando você pratica. Então, eu busco o conhecimento, mas eu coloco em prática. Então, eu comecei a agir como uma pessoa sábia. Então, o sábio em Provérbios é aquele que busca todo dia evoluir, prosperar. E o que acontece com as pessoas? A ignorância, a falta de conhecimento, ela destrói a vida das pessoas. Tanto que Deus fala na palavra, né? O meu povo padece por falta de conhecimento. Então, o conhecimento ele é acessível a todos nós. Quantos de nós estamos buscando? Então, o sábio é aquele que humildemente, todos os dias, pratica. E aí, até para a Elaine, que estava falando assim, nossa, mas está difícil. Para todos nós é difícil. Por isso que ele fala muito sobre a disciplina. Ó, eles ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina. Porque a gente precisa praticar. Então, muitas vezes, a gente tem o conhecimento de tudo, mas não coloca nada em prática. E para você atingir o primeiro nível da sabedoria é quando você põe em prática o conhecimento. Aí, Provérbios fala muito do tolo. Quem é o tolo? Aquele que se recusa a evoluir. Ele não quer aprender. Ele simplesmente prefere viver na ignorância. E aí, nas palavras seguintes, ele mostra o quanto a ignorância vai trazer um peso na nossa vida. Por quê? Porque todos nós que encarnamos aqui na Terra, nós viemos para viver um propósito de Deus. E quando a gente vira as costas para Deus e não acessa Ele, aqui embaixo ele fala, não me procurem depois. Por quê? Porque no dia do juízo final, é igualzinho à leitura da semana passada, quando a gente falou do parábola dos talentos. Servo mau e preguiçoso. Então, se a gente não aprende, se a gente não pratica, se a gente não desenvolve o nosso melhor, no dia do juízo final, quando chegar no paraíso, a gente não vai ter o acesso a Deus. Ele também não vai nos ajudar. E aí vem um código precioso que eu fui aprendendo com o Pablo e eu achei espetacular e mudou muito a minha vida, que funciona assim, ó. Tudo aquilo que eu faço, seguindo o meu propósito, Deus vai estar comigo o tempo todo. Quando eu faço algo que sai do meu propósito, Deus não vai me acompanhar. Então, gravem isso, porque assim, mas eu não sei o meu propósito. Se eu não sei o meu propósito é descobrir o meu propósito. Como todos os dias meditando na palavra e pedindo para Deus, Senhor, eu estou aqui para lhe servir, me oriente, me instrua. Porque quando a gente está no propósito, Deus estará com a gente. E quando a gente sai do propósito, Deus não vai nos acompanhar. Então é muito importante a gente pegar esse código. Por quê? Porque aconteceu isso com Salomão. Deus deu a ele a sabedoria do alto e ele passou a prosperar de forma assustadora. Só que em algum momento, Salomão também se perdeu. E ele perdeu o acesso a tudo aquilo que ele tinha. E aí, se vocês lerem o livro de Eclesiastes, vocês vão ver lá um Salomão completamente diferente do Salomão de Provérbios. Por quê? Porque ali ele mostra o quanto ele se desviou de Deus. Então, se a gente quer ter resultado na nossa vida, a gente precisa ter sabedoria e buscar todos os dias. E está tudo aqui. Então, começa pela disciplina, começa pela busca diária. Por quê? O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Então, se a gente quer atingir nossos objetivos e a gente não tem só uma vida terrena, existe uma promessa espiritual e a gente sabe que existe, a gente pode não saber exatamente como que é do outro lado, mas a gente sabe que a gente não está aqui por acaso.
E a gente vive numa realidade onde as pessoas se perderam a noção, a sua referência de identidade, não conhecem seu propósito, e a vida fica pesada e difícil. Então, quando a gente caminha com Deus, a gente vai ser cuidado e amparado por Ele. Então, comece a pensar sobre isso. É o convite que Provérbios faz na leitura 1. E ele nos diz também para a gente ter cuidado com as coisas que vão acontecer para nos desviar do caminho. Então, tá aqui, ó, se disserem, venha conosco, fiquemos de tocaia para matar alguém. Quer dizer o quê? Existe uma instrução de Deus, não existe? Se eu me desvio, se eu desprezo o ensino, se eu desprezo a instrução do meu pai e o ensino da minha mãe e começo a andar com pessoas de caráter ruim, pessoas que não estão preocupadas com Deus, qual é a chance da minha vida dar certo? Então, aqui está a nossa instrução. Então, esse é o convite que ele faz no capítulo 1, que a gente busque todos os dias a sabedoria e que a gente não desvie do nosso foco, que é estar com Deus. Alguém quer falar algo sobre essa leitura, perguntar algo? Porque eu estou falando aqui de forma bem simples. Quando a gente começa a ler mais, é muito interessante. Quando mais a gente lê, mais ideias vêm com relação a provérbios. Alguém levantou a mão aqui. Cadê? Baixou. Gente, alguém quer falar? Fiquem à vontade. Aí, Márcia. Não, tem um código pesado aí, acho que no último versículo. Vê se não é o último. Vamos lá. Eu acompanhei também com o Tiago as 2 vezes que ele fez, e a terceira ele acabou não acabando, eu fui na onda, né? Não acabei, mas é interessante a gente persistir e ler todo mês, né? Porque aí aquilo vai ficando. Sempre vem uma ideia a mais, né? Um código a mais. Exato. Ele falou, no 32, ele fala assim... Pois a inconstância dos inexperientes os matará, e a falsa segurança dos tolos os destruirá. Principalmente a inconstância dos inexperientes. Ah, eu vi isso daí um pouquinho em cima. É aqui mesmo, é no 32. No 32. Por quê? Porque os experientes, eles são experientes porque eles tiveram constância. E constância é uma das chaves lá do E é difícil, né, Márcia? Eu tenho bastante dificuldade nessa parte. É muito difícil. Hoje eu estava exatamente pensando sobre isso. Por que a gente... eu estava ouvindo sobre o livro do propósito. Do Rick Warren. E nossa, e por que a gente tem a consciência, mas a gente deixa de ser constante? E a gente tem essa consciência de que a gente precisa ser, né? Mas é aquilo, se você não está dentro de um grupo desse, de mãos dadas com pessoas que façam com que você realmente tenha aquilo todo dia, é difícil, porque sozinho é muito difícil, né? Eu acho que é mais por aí. Você sabe o que é fantástico, Márcia? Quando você tem compromisso com Deus, é impressionante como a nossa vida dá certo. Minha mãe falava muito disso, que a minha mãe era extremamente temente e dedicada a Deus. E ela falava, todo mundo quer ter compromisso com Deus, mas ninguém quer. Meu compromisso eu tenho. Minha mãe era igualzinho o Pablo. Pensa numa pessoa dedicada. Era minha mãe. E acontecia muita coisa assim na vida dela. E o que acontece? A gente precisa treinar isso todo dia, né? Todo dia. Mas ele mesmo fala para a gente não ir sozinha, né? E quando ele mandou os discípulos, ele mandou de 2 em 2. Ele não mandou eles sozinhos. Então a gente precisa buscar as pessoas certas para estarem com a gente, né? E o ambiente certo, porque a ambiência também faz a sua frequência, né? Quando a gente está alinhado, a gente muda os ambientes também. É que quando a gente vê que não está bem, a gente precisa de ambientes novos. Por exemplo, um convite. Eu sempre falo, traga mais alguém aqui para a reunião. A Fabi hoje trouxe 2 pessoas, a Dayana trouxe 2 pessoas. Então, a ideia eu estou deixando aqui para vocês um texto hoje, eu estou deixando um vídeo. Vocês estão chamando quantas pessoas para participar? Pensem nisso, porque isso também é disciplina.
Hoje Às você vezes, pode falar um pouquinho desse grupo, o que que é? Eu não esse sei é o o que QGR. é. Sim, Eu mas comecei na semana passada, porque eu Aham. montei o QGR, e aqui onde eu moro, no meu prédio, não tem como eu receber as pessoas. Então, eu falei, eu vou começar ele online, e depois a Fabi está no meu café de network, eu quero cada vez mais no café trazer as ideias do QGR para a gente começar a ter um propósito maior do que apenas o café. Mas no começo você começa de leve, porque muitas vezes falar de Deus assusta. Mas a gente precisa falar, sabe por quê, Márcia? As pessoas boas começaram a ficar caladas e os estúpidos estão crescendo. Ele fala aqui em Provérbios, a sabedoria clama nas praças públicas. Só que acontece, as pessoas estão com medo e os tolos estão gritando. O que está acontecendo no nosso país? É o silêncio dos bons, né? Então, e a gente precisa mudar isso. Então, o convite é a gente fazer isso. A semana passada aqui, nós tínhamos 3 pessoas, eu e mais 3 pessoas. Eu fiz tranquilamente. É que a Georgia não está aqui hoje, mas a Fabi já me conhece há um tempinho. Eu falo assim, eu vou fazer. Se não vir ninguém, eu faço sozinha. Mas sempre vem alguém. E eu me surpreendi hoje, porque veio muito mais pessoas do que da semana passada. O que acontece, Rose, Márcia? Muita gente está precisando. E às vezes a pessoa sozinha não tem força. Oi, Fabi. a Lu, é que Oi, chegou o Lu. Júlio César, a Valceni e mais uma menina que saiu agora. Ó, A Valceni, ela é Jéssica também. 22. Júlio César é um conhecido antigo, né? O Júlio lembra das minhas primeiras reuniões no começo do ano. Oi, Júlio. Oi, Valceni, seja bem-vinda. Oi, querida, acabei de chegar aqui, eu estava no culto, eu cheguei Minha filha, agora. não importa, tá aqui. Só vem quem tem que vir. Estamos lendo hoje, Valceni, Provérbios 1. Eu estou Certo. fazendo a reunião do QGR online, porque eu percebi que tem muita gente que se desconectou do propósito. Gente, o QGR é uma coisa espetacular, a gente só precisa levantar líderes. Então, vocês que estão aqui hoje, experimentem semana que vem trazer mais pessoas e experimentem montar os QGRs de vocês. Pode ser 2, 3 pessoas, não tem problema. Jesus com 12 pessoas mudou o mundo. Hoje nós temos a internet. Paulo sozinho num cavalo conseguiu propagar o cristianismo e funciona até hoje. Qual é a desculpa que a gente vai dar? É verdade. Meter as caras, né? Quando vai ser o próximo? Domingo que vem, 19 horas. Ah, Das tá. 19 às 21. Gente, vou pedir uma coisa para vocês, para a gente não esquecer. Vamos fazer uma tarefinha aqui, todo mundo fazer um stories e me marcar lá para eu saber quem fez, para a gente poder chamar mais pessoas. Pedir para todo mundo fazer, que acho que todo mundo aqui é digital. Quem estiver assistindo depois faz também. Pessoal, hoje aqui eu estou no encontro 2 do QGR Online. Eu sou a Rosimelo do QGR Despertar 34420, aqui da Avenida Paulista de São Paulo. E hoje eu estou com muita gente de fora. Ó. Tem a Márcia Paiva, que é do Rio de Janeiro. Tem a Ana Garcia, que é de Campo Mourão. Aí tem a Daiane, que é de Campo Mourão. A Elaine. Qual que é a tua cidade, Elaine? São Paulo? São Paulo. Que bairro você é? Tô aqui do Morumbi. Ah, eu morava aí. Ó, tem a Fabi aqui, que é quase de Itapecerica, né, Fabi? É Embu das Artes. É por aí, é uma região ali. Aí tem aqui o nosso amigo Júlio César, que é lá da Bahia, do interior da Bahia. Tem a Jéssica. De onde você é, Jéssica? Sou de Guarulhos. Guarulhos, pertinho daqui. Então, ó, tem uma turma de vários lugares, de Franca, a Suzy, e nós estamos nos reunindo no segundo encontro. Façam aí os stories de vocês. Gente, alguém mais quer falar alguma coisa sobre a leitura de hoje de Provérbios? Maravilha. Alguém quer falar como foi para participar hoje do QGR? Se conhecia ou se é a primeira vez? Fiquem à vontade que ainda está gravando. Daqui a pouco a gente encerra a gravação. Gente, é isso, ó. Vamos lá, Jéssica, pode falar.
Seja bem-vinda. Essa é a minha primeira vez aqui, eu estou muito feliz de conseguir participar. Cheguei atrasada, mas consegui chegar, graças a Deus. É uma experiência nova, muito nova para mim. Tudo que eu estou vivendo é uma loucura. Gente, muito obrigada. Hoje foi realmente esclarecedor. E que códigos tremendos que eu consegui pegar hoje aqui. Deus Como é que abençoe você muito a chegou vida. até a mim, Jéssica? Então, mulher, eu tô em um Nem monte sabe, de grupo. né? Aí colocaram lá o link do grupo e todo link que eles põem nos grupos eu tô entrando e tô me conectando com gente. Porque, assim, eu tenho 21 anos e, assim, eu não tenho ninguém, eu não converso com pessoas, eu não me conecto com pessoas. Eu saí de anos de depressão, então esse vai fazer um ano Bem-vinda que ao eu clube. Eu tô... fiquei 15 anos com depressão. Pois é, desde que eu já nasci uma criança assim, bem depressiva pelo lar onde eu cresci, né? Então, vai fazer um ano que eu estou livre de remédios, livre de tudo isso, e eu só precisava de uma coisa, me conectar Amém. com gente, falar com pessoas. Eu Ó, tava já eu cantando. tô colocando, gente, no WhatsApp aqui no direct, o meu grupo gratuito para vocês terem acesso. Deixa eu colocar aqui para todo mundo. Depois, se quiser se conectar lá, deixa eu ver se vai para todo mundo. O meu Instagram é o Rosimelo Locutora. Eu vou mostrar aqui para depois vocês me chamarem, quem quiser participar dos meus grupos fechados. Eu já estou nesse movimento com o Pablo desde o ano passado, faço parte do ecossistema dele. Ó, esse aqui é o meu Instagram, tá? Rosimelo Locutora. Quem quiser pode me chamar ali. Eu transbordo diariamente, tenho vários movimentos voltados para esse movimento cristão, de levantar líderes pelo mundo, de curar as pessoas através da palavra, tá? E esse é o segundo encontro que eu faço do QGR Online. Por quê? Porque muita gente cadastrou o QGR e não está atuando, por vários motivos, ou porque não está acostumado, ou porque não tem disciplina, enfim. E eu sou daquelas que eu vou fazendo e aí chamo o pessoal para vir comigo. Tragam mais pessoas na semana que vem, porque esse movimento é muito importante para a gente curar as pessoas. Cada um tem suas dificuldades, né? A Jéssica teve a depressão, que é um deserto nas nossas vidas, e o deserto ele é um lugar de passagem, né? Para a gente ficar lá. Eu também passei pela depressão, foram 15 anos, e nossas dificuldades e bloqueios têm intimidade com o nosso propósito. Então, a gente só precisa transbordar, ter a consciência disso, pegar os códigos e aplicar nas nossas vidas, tá? Agradeço você estar vindo aqui, Jéssica, não é por acaso, nada acontece por acaso. E esteja na semana que vem, vai ser muito bom a gente se conectar e trazer outras pessoas. Gente, eu vou encerrar a gravação, mas quando eu encerro, eu fico aqui mais um pouco para a gente conversar, tá bom? Aí quem quiser conversar, pode abrir seus microfones. Estou encerrando a gravação. Pessoal que estiver assistindo agora, lembra de curtir, compartilhar, eu vou disponibilizar aqui no YouTube e mande esse conteúdo para outras pessoas. Depois, gente, eu vou subir o material de provérbios nos grupos, eu tenho o grupo de QGR também, para vocês terem o material, porque às vezes você quer fazer o QGR em algum lugar e às vezes você fala assim, eu não sei o que fazer. Pega meu vídeo, copia o que eu estou fazendo aqui, isso aqui é para todo mundo. Pode copiar as ideias que eu coloquei aqui, leva adiante, a gente só precisa levar para outras pessoas essa mensagem, tá? Essa mensagem pode ajudar muita gente. Então, encerrando aqui a gravação, nos encontraremos na semana que vem. Tchau.